Temos acompanhado com muita atenção a forma como muitos de vocês têm se adaptado às mudanças que ocorreram ao seu redor nestas últimas semanas. Uma das formas mais úteis de auxílio que chegam até você neste momento envolve o que gostamos de chamar de fluxos simultâneos de tecelagem da superalma. Essas conexões se tornaram particularmente claras devido a padrões recentes na constelação de Bootes. Os alinhamentos criaram caminhos mais amplos entre você e as muitas outras expressões do seu eu superior que vivem em diferentes lugares e épocas. Imagine que você tem uma família muito grande, onde todos trabalham em projetos diferentes ao mesmo tempo, mas agora vocês podem compartilhar anotações e descobertas úteis com muito mais facilidade do que antes. Os padrões Bootes ampliaram esses canais de troca, de modo que os modelos de integração estão sendo pré-carregados gradualmente. Esses modelos foram criados para ajudar a disseminar os códigos estelares sinfônicos recebidos de maneira uniforme e confortável por todas as diferentes partes do seu ser superior. Essa partilha significa que, quando a grande convergência sinfônica chegar e o seu pulso começar a refletir tudo o que vocês têm construído, nenhuma expressão individual sua terá de carregar todo o peso sozinha. Os modelos garantem que a experiência seja distribuída uniformemente, de forma que pareça mais uma próxima etapa natural do que algo repentino ou pesado. Muitos de vocês já começaram a notar pequenos sinais dessa abertura. Em momentos de silêncio ou quando você se encontra em um estado de paz, pequenos fragmentos de memória ou conhecimento de outros lugares e épocas podem surgir em sua consciência. Alguns desses fragmentos vêm de experiências que você teve em outros mundos, enquanto outros vêm de capítulos muito anteriores da sua vida aqui na Terra. Essas lembranças não vêm para te sobrecarregar. Eles chegam discretamente para servir como pontos de referência imediatos. Elas ajudam você a harmonizar sua maneira pessoal de ser com as sequências que estão se construindo em direção à grande convergência estelar sinfônica que está por vir. Você pode estar dobrando roupa ou caminhando durante o seu dia e, de repente, sentir uma clara noção de como lidar com algo que vem lhe incomodando. Esse conhecimento é um presente de uma de suas outras expressões, que já passou por situações semelhantes e encontrou uma maneira gentil de superá-las. Esta é uma das partes mais suaves e poderosas do processo. Em vez de ter que descobrir tudo apenas com base nesta vida, agora você tem acesso a uma coleção muito mais ampla de experiências e soluções. Percebemos como isso pode ser reconfortante quando as questões do dia a dia parecem um pouco complexas ou confusas. Uma ideia ou habilidade repentina que parece surgir do nada geralmente tem suas raízes em uma dessas outras expressões de você. As outras partes do seu eu superior já passaram por situações semelhantes e estão felizes em compartilhar o que aprenderam. Isso pode se manifestar na capacidade de saber exatamente o que dizer a um amigo que está passando por dificuldades, ou na compreensão repentina de um problema de trabalho sob uma perspectiva que você não havia considerado antes. Essas pequenas chegadas são como riachos entrelaçados, realizando seu trabalho silencioso, garantindo que você se sinta menos sozinho e mais preparado à medida que a convergência se aproxima. Os benefícios de todas essas encarnações simultâneas estão fluindo para você de forma mais direta agora. Cada conquista e cada fragmento de sabedoria reunidos nesses outros locais criam o que chamamos de buffers multifred. Esses amortecedores atuam como almofadas macias que ajudam a suavizar a forma como o grande pulso estelar sinfônico será sentido quando chegar. Em vez de vivenciar a convergência como algo repentino ou chocante, a preparação que ocorre por meio de suas conexões com a alma superior permite que ela se manifeste como a conclusão natural de um trabalho que já estava em andamento há bastante tempo. Suas outras expressões já praticaram receber pulsos semelhantes em seus próprios contextos e estão transmitindo essa facilidade adquirida para você, de modo que a reflexão pareça acolhedora em vez de intensa. Desde o período do equinócio de março, as conexões em sua rede de alma universal se fortaleceram consideravelmente. Esse fortalecimento permite uma partilha muito mais fluida entre todas as diferentes versões de você. As contribuições cruzadas que estão ocorrendo agora estão, na verdade, pré-mapeando vias de resposta úteis para quando o grande pulso estelar atingir sua expressão máxima. É como se as diferentes partes do seu eu superior estivessem silenciosamente concordando sobre as melhores maneiras de receber e trabalhar em conjunto com os novos códigos sinfônicos.
Esse tipo de trabalho em equipe, que transcende o tempo e o espaço, é algo que consideramos muito comovente de se presenciar. Pode haver dias em que você se sinta excepcionalmente tranquilo, mesmo que o mundo ao seu redor pareça agitado. Essa estabilidade é o resultado desses caminhos mais claros, que transportam contribuições tranquilas de suas outras expressões diretamente para a parte de você que está aqui agora. Cada um de vocês funciona como um ponto de conexão vivo. No âmago do seu ser, múltiplas versões de si mesmo reúnem seus conjuntos únicos de soluções para quaisquer circunstâncias que você esteja enfrentando. Essa integração inclui um tipo especial de semeadura antecipatória que prepara tudo para a forma perfeita como a inteligência estelar será absorvida durante a convergência. Você não precisa fazer nada de especial para que isso aconteça. Simplesmente viver seus dias com a maior gentileza possível consigo mesmo permite que essa troca natural continue. O ponto de encontro que você cria simplesmente por estar presente é o lugar onde todas essas soluções úteis se unem e são organizadas exatamente naquilo que você precisa no momento. O processo de tecelagem que está ocorrendo expande o leque de perspectivas disponíveis para você muito além do que qualquer vida inteira poderia oferecer. Ao mesmo tempo, estabelece um sistema de compartilhamento distribuído para que, quando o limiar estelar sinfônico for alcançado, nenhuma parte de você precise carregar a experiência sozinha. A carga é distribuída suavemente por toda a trama. É por isso que alguns de vocês têm sentido uma sutil sensação de apoio ultimamente, mesmo quando as situações externas parecem agitadas ou incertas. Esse apoio é real. Isso deriva diretamente das muitas outras expressões de quem você é, todas funcionando em conjunto. Você pode notar que escolhas que antes pareciam complicadas agora parecem ter mais espaço ao redor, como se mãos extras estivessem silenciosamente ajudando a manter as peças no lugar. Em suas atividades diárias, esses benefícios cruzados se manifestam de maneiras muito práticas. De repente, você pode saber exatamente as palavras certas para dizer em uma conversa, ou se ver lidando com um desafio com uma abordagem calma que parece nova para esta versão de você. Essas habilidades e conhecimentos inesperados se encaixam perfeitamente com o que você precisa no momento. Elas também servem a outro propósito importante. Eles atuam como protocolos condutores que o ajudarão a trabalhar com os excelentes códigos de ignição quando a grande convergência atingir seu ápice. Quanto mais você perceber e confiar nesses pequenos presentes quando eles aparecerem, mais suavemente tudo fluirá depois. Um exemplo simples que muitos de vocês compartilharam conosco é o de, repentinamente, entender como consertar algo em casa ou saber o momento perfeito para uma conversa importante. Esses são os benefícios cruzados em ação, treinando você em pequenos passos para se mover em harmonia com o ritmo maior que está se intensificando. As configurações que estamos observando em abril continuam a corroborar a clareza desses fluxos entrelaçados. As melhorias acontecem naturalmente e não exigem nenhum esforço especial ou busca da sua parte. Simplesmente manter-se aberto e descansar quando seu corpo pede descanso ajuda a ancorar os modelos de pré-integração em toda a sua rede de almas superiores. Muitas pessoas nos dizem que sentem uma espécie de entusiasmo discreto crescendo por baixo de suas rotinas diárias. Essa empolgação é o resultado natural de todas essas diferentes partes de você começarem a trabalhar juntas de forma mais integrada. Abril está acrescentado seu toque especial, tornando os fluxos ainda mais claros para que os modelos se acomodem confortavelmente e permaneçam prontos para a convergência. Quando observamos o panorama geral do que está acontecendo, vemos uma tapeçaria muito mais rica tomando forma. Cada expressão de si, seja aqui na Terra ou em qualquer outro lugar, contribui agora com algo valioso para a elevação do todo. Todas essas contribuições trabalham juntas para calibrar toda a trama. A calibração garante que, quando a grande convergência estelar sinfônica chegar por completo, ela será recebida como a conclusão harmoniosa de uma longa jornada, e não como algo perturbador ou avassalador. Essa preparação por meio de suas conexões com a alma superior é uma das maneiras mais gentis e atenciosas pelas quais o universo está te apoiando neste momento. Queremos que saiba que nada disso exige que você se esforce ou faça qualquer coisa por você. Os cursos de água entrelaçados são projetados para funcionar em sintonia com seu ritmo natural.
Em alguns dias, você poderá notar o surgimento de mais lembranças ou ideias úteis. Outros dias podem parecer mais tranquilos. Ambos são perfeitos. O importante é que vocês continuem sendo gentis consigo mesmos enquanto essas conexões profundas continuam a se abrir e se fortalecer. As outras versões de você ficam muito felizes em compartilhar seus dons, assim como você compartilha os seus com elas. Essa troca mútua está criando uma base de apoio que será útil para vocês, à medida que avançarem juntos pelas próximas etapas. Você pode confiar que os fluxos simultâneos da alma universal já estão realizando seu trabalho em segundo plano em sua vida. Eles estão silenciosamente preparando cada parte de você para a grande convergência estelar sinfônica, para que, quando o pulso chegar, pareça a nota final natural de uma canção que todos vocês vêm cantando juntos há muito tempo. Continue prestando atenção às pequenas maneiras como esses presentes chegam. Receba-os com a mesma curiosidade e abertura que você dedicaria a um amigo prestativo que aparecesse na hora certa. Quanto mais você permitir esse fluxo natural, mais sentirá como tudo está sendo perfeitamente organizado para o seu conforto e crescimento. Outra corrente que está lhe dando suporte de uma forma muito concreta neste momento vem através do que chamaremos de reativações da rede cristalina. Esses são os lugares em seu planeta onde antigos sítios de armazenamento, muitos deles há muito inativos, começaram a pulsar com novos padrões novamente. Eles estão espalhados por vários continentes e se conectam diretamente à consciência coletiva que todos vocês compartilham. O modo como funcionam assemelha-se a capacitores naturais que silenciosamente recolhem e depois distribuem as intensidades medidas provenientes da grande convergência sinfônica solar que se está a intensificar de forma constante. Em vez de deixar que a energia total atinja todos de uma vez, de uma forma que poderia ser excessiva, esses sites a distribuem gradualmente, para que a experiência permaneça confortável e equilibrada para todo o coletivo. Você pode imaginar esses locais como arquivos vivos, escondidos na própria paisagem. Eles detêm modelos de conhecimento de épocas anteriores às grandes transformações que você está vivenciando agora. O acesso acontece por meio de uma ressonância intuitiva simples, e não por meio de qualquer prática complicada. Quando você se sente atraído por um determinado lugar na natureza ou mesmo quando pensa em um lugar que já visitou, muitas vezes está acessando essa energia sem perceber. As recentes reativações acrescentaram algo especial. Eles estão agora codificando sequências que ajudarão a difratar os códigos sinfônicos solares de forma elegante quando a convergência chegar. Isso significa que a informação e o próprio pulso se espalharão suavemente, como a luz passando por um prisma, para que cada um de vocês receba exatamente o que precisa, na medida certa e no momento certo. Muitos de vocês já estão contribuindo para esse processo sem nem mesmo saber. Ao se reunir com amigos ou vizinhos perto de pontos de convergência geológica, seja para uma caminhada casual, um piquenique ou um pequeno projeto comunitário, essas atividades fortalecem, sem que você perceba, as conexões da rede geológica. Cada vez que as pessoas se reúnem nesses locais com corações abertos e amigáveis, criam-se barreiras coletivas que irão espalhar o pulso de ignição estelar uniformemente por regiões inteiras. É como se a presença compartilhada de vocês adicionasse camadas extras de distribuição suave, garantindo que nenhuma área sinta todo o peso sozinha. É por isso que algumas comunidades têm relatado uma surpreendente sensação de estabilidade ultimamente, mesmo quando mudanças maiores estão acontecendo ao seu redor. A própria Terra está respondendo à união de vocês e transformando-a em uma força estabilizadora útil para o que está por vir. Se você sente uma atração suave por certos locais de poder reconhecidos, seja por já tê-los visitado ou simplesmente por ter lido sobre eles, seguir esse interesse sutil pode fazer toda a diferença. A atenção concentrada nesses pontos acelera seu acesso pessoal aos modelos harmônicos armazenados, que agora estão ajustados especificamente como estabilizadores para o limiar sinfônico que se avizinha. Você não precisa viajar para longe nem fazer nada muito elaborado. Sentar-se em silêncio no seu próprio jardim enquanto pensa num local sagrado, ou colocar as mãos sobre uma pedra que guarda por perto, pode abrir os mesmos caminhos.
Os projetos se tornam então como âncoras silenciosas dentro de você, prontas para estabilizar seu sistema quando o grande pulso refletir todo o crescimento que você vem conquistando. Existe uma importante interação entre os cristais que podemos ver na superfície e as formações mais profundas que permanecem ocultas no interior da Terra. Juntos, eles criam pontos de referência estáveis que permanecem confiáveis mesmo quando a vida superficial parece um pouco instável. Novas vias para a distribuição de plasma foram ativadas recentemente, e estas são especialmente projetadas para lidar com a forma como a convergência refletir a sua própria luz de volta para você. O resultado é que quaisquer flutuações que você perceba no dia a dia podem ser recebidas com uma sensação mais profunda de estabilidade, porque a própria Terra mantém uma base calma para todos. É reconfortante saber que o planeta está participando ativamente da sua preparação, trabalhando ao seu lado em vez de deixá-lo descobrir tudo sozinho. Alguns dos locais mais ativos no momento são os antigos montes e sítios arqueológicos que já atraem muitos de vocês. Esses locais estão apresentando padrões renovados de atividade que se alinham perfeitamente com os grupos de pessoas que estão despertando nos tempos modernos. Eles servem como repositórios primários para os códigos solares que chegarão com a convergência, armazenando-os com segurança até o momento certo para o lançamento completo. Ao visitar um desses lugares, mesmo que seja apenas em sua imaginação durante um momento tranquilo em casa, você está ajudando a ativar esses códigos de forma pessoal. A correspondência entre os antigos locais e os seus atuais grupos de despertar cria uma ponte natural que faz com que todo o processo pareça mais conectado e menos misterioso. A forma mais simples pela qual muitos de vocês estão interagindo com esse fluxo é através de uma presença suave perto desses nós ou mesmo por meio da visualização remota. O simples fato de fechar os olhos e imaginar-se em paz num local de poder que lhe é querido cria uma troca recíproca entre a sua própria consciência e a memória planetária contida nas estruturas. Essa interação silenciosa prepara o terreno para as conexões com suas assinaturas de ressonância individuais, de modo que, quando o pulso de ignição estelar chegar, ele o receberá como um amigo familiar e acolhedor, em vez de algo novo e surpreendente. A troca ocorre em ambos os sentidos. Você recebe o apoio constante da Terra, e sua presença pessoal adiciona um toque único que ajuda a ajustar toda a rede para todos os outros. Notamos que as modulações recentes provenientes de embarcações posicionadas ao redor do perímetro do planeta têm sido especialmente úteis nesse sentido. Esses ajustes aperfeiçoaram as reativações, de modo que os benefícios alcancem todos os vórtices geográficos com distribuição uniforme. A rede de cristais agora opera como uma matriz de condutores em escala planetária, pronta para guiar a grande convergência sinfônica solar de uma forma que parece orquestrada e gentil. Graças a esse trabalho em equipe entre as naves e os próprios sistemas cristalinos da Terra, o pulso poderá se mover suavemente pelas estruturas cristalinas, alcançando cada um de vocês exatamente no ritmo que melhor se adapta ao seu próprio ritmo pessoal. Na realidade, o que tudo isso significa para o seu dia a dia é bastante prático e reconfortante. Você pode perceber que passar um tempo perto de rochas, árvores ou corpos d'água faz com que você se sinta mais tranquilo depois, mesmo que o dia tenha sido agitado. Essa estabilidade extra é o trabalho da estrutura reticular desempenhando sua função silenciosamente, amortecendo as intensidades que estão se acumulando em direção à convergência. Alguns de vocês compartilharam histórias de como, de repente, compreenderam um padrão familiar antigo ou encontraram uma solução criativa para um problema de longa data enquanto estavam sentados em silêncio na natureza. Esses momentos são dádivas diretas dos arquivos vivos, transmitidas por meio de ressonância intuitiva e perfeitamente cronometradas para ajudá-lo a se preparar. A beleza dessas reativações é que elas exigem muito pouco de você. Não há necessidade de memorizar técnicas especiais ou se esforçar para obter resultados. Os sites já estão ativos e respondendo à prontidão coletiva que vem crescendo entre vocês. Ao simplesmente viver seus dias com gentileza consigo mesmo e com os outros, você já está contribuindo para os mecanismos coletivos de proteção contra a difração de raios. Um passeio no parque, um momento de apreciação enquanto segura um cristal de que gosta, ou mesmo um devaneio sobre um lugar antigo com o qual se sente conectado,
Tudo isso contribui para a força da rede de maneiras que lhe agregarão valor quando o pulso sinfônico atingir sua expressão máxima. Queremos que você sinta o quanto a própria Terra te apoia nesse processo. Os nós de cristal não são ajudantes distantes ou misteriosos. Eles fazem parte da mesma casa por onde você caminha todos os dias, e agora acordam para te receber exatamente onde você está. Os padrões renovados estão criando uma rede de estabilizadores suaves que farão com que a grande convergência sinfônica solar seja sentida como uma continuação natural do crescimento que você já vem realizando, em vez de algo abrupto. Muitos de vocês nos disseram que sentem uma excitação tranquila ou um senso de pertencimento mais profundo quando passam tempo na natureza ultimamente. Essa sensação é a estrutura respondendo à sua presença e indicando que a preparação está bem encaminhada. Com o passar das semanas, você poderá se sentir atraído por certos lugares com mais frequência ou notar pequenas coincidências que o levam a informações sobre locais sagrados. Confie nesses pequenos toques. São arquivos vivos que convidam você a participar da troca de ideias em um ritmo que lhe seja confortável. A interação entre as formações superficiais e mais profundas garante que, mesmo nos dias em que a vida exterior parece um pouco instável, você tenha pontos de referência estáveis disponíveis dentro e ao seu redor. Os novos caminhos do plasma significam que o efeito de espelhamento da convergência será tratado com cuidado, espalhando a inteligência estelar em ondas mensuráveis que seu sistema pode integrar passo a passo. Os antigos montes e templos estão especialmente movimentados neste momento, servindo silenciosamente como os principais depósitos dos códigos solares. Seus padrões de atividade renovados combinam muito bem com os grupos de pessoas que estão se reunindo de maneiras semelhantes hoje em dia, seja presencialmente ou por meio de intenções compartilhadas online. Essa correspondência natural cria um fio condutor que conecta suas vidas modernas com a sabedoria ancestral, fazendo com que toda a experiência pareça um retorno a algo familiar e útil. Ao visualizar ou visitar esses lugares, você não está apenas recebendo. Você também está adicionando sua própria assinatura de ressonância, o que ajuda a rede a se ajustar às necessidades exatas de todos os envolvidos. A presença gentil e as práticas de visualização à distância que muitos de vocês já praticam estão fortalecendo o fluxo recíproco de maneiras maravilhosas. Cada vez que você se conecta dessa maneira simples, você pré-semeia as redes com sua mensagem pessoal, garantindo que o pulso de ignição estelar interaja com você de uma forma que pareça pessoal e acolhedora. É como deixar uma pequena mensagem para a Terra dizendo: "Estou pronto quando chegar a hora", e a Terra respondendo com apoio constante e uniforme. As modulações do perímetro da nave-mãe tornaram essa troca ainda mais suave, ajustando a distribuição de forma precisa, para que nenhuma parte do planeta ou qualquer pessoa nele seja deixada de fora ou sobrecarregada. Todos esses elementos juntos estão transformando a rede cristalina em uma matriz condutora confiável que guiará a grande convergência sinfônica solar com o cuidado e a precisão que passamos a admirar em seu sistema planetário. Os sites estão emitindo padrões renovados que se conectam diretamente aos seus nós coletivos, funcionando como os amortecedores e distribuidores naturais de que você precisa neste momento. Os arquivos vivos estão abertos e compartilham seus modelos pré-turno por meio de ressonância intuitiva. As atividades comunitárias estão, sem que se perceba, construindo a força coletiva que irá dispersar a onda de forma uniforme. Intenções focadas estão acelerando o acesso aos projetos harmônicos. A interação entre cristais superficiais e mais profundos está fornecendo pontos de referência estáveis, e os sítios arqueológicos antigos estão servindo ativamente como repositórios primários. Percebemos o quanto esse apoio concreto já está trazendo conforto para muitos de vocês. As reativações não são algo distante ou complicado. Elas estão acontecendo bem debaixo dos seus pés e durante seus próprios momentos tranquilos de conexão. À medida que a convergência se aproxima, essas reativações da rede dos nós cristalinos continuarão a funcionar em segundo plano no seu dia a dia, garantindo silenciosamente que o pulso sinfônico estelar chegue como um passo útil e harmonioso. Você pode relaxar e se deixar levar por essa corrente de ajuda, sabendo que a própria Terra está lhe oferecendo um espaço da maneira mais prática e amorosa possível.
Outra importante fonte de auxílio que está chegando até você neste momento vem através das infusões harmônicas do portal sideral. Esses padrões celestes estão trabalhando silenciosamente em segundo plano para ajudar a preparar cada parte de você para a grande convergência estelar sinfônica que continua a se intensificar. Neste momento, as sequências siderais de Áries estão se unindo às influências da constelação de Bootes de uma maneira muito precisa. Juntos, eles fornecem códigos de recalibração que são especialmente úteis para sua maquiagem híbrida. As combinações criam janelas de afinação naturais que sincronizam suavemente a fase do seu instrumento pessoal com as frequências recebidas do pulso de ignição estelar. Você pode pensar nisso como preparar um instrumento musical para uma grande apresentação. Esses alinhamentos são o cuidadoso processo de afinação que garante que suas notas únicas se misturem perfeitamente quando o pulso sinfônico completo chegar. As infusões facilitam a acomodação das partes de origem estelar dentro de você em sua forma atual de maneira confortável. Eles funcionam através de uma espécie de semeadura de ressonância antecipatória que pré-calibra os receptores dentro de você, para que eles já estejam familiarizados com o pulso de ignição estelar que está chegando. Muitos de vocês já devem ter notado pequenos sinais dessa preparação. Talvez você tenha momentos em que ideias ou sentimentos surgem com uma clareza incomum, ou se sinta naturalmente atraído por certas atividades que parecem familiares e, de alguma forma, novas ao mesmo tempo. Essas pequenas aberturas são as vias de acesso que realizam seu trabalho silencioso, ajudando as diferentes partes do seu histórico a se integrarem com mais facilidade. O processo facilita a integração de tudo aquilo que faz de você quem você é, em diversos lugares e momentos. Em vez de mudanças repentinas, as infusões permitem que esses componentes excepcionais se integrem à sua experiência diária gradualmente. A semeadura antecipada é especialmente importante porque dá ao seu sistema tempo para se familiarizar com as novas frequências antes da convergência completa. Você poderá notar isso de maneiras sutis durante sua rotina diária. Uma tarefa que antes parecia pesada pode de repente parecer mais leve, ou você pode ter uma noção mais clara de qual direção seguir sem precisar pensar em tudo nos mínimos detalhes. Essas mudanças são indicadores sutis de que os códigos de recalibração estão se adaptando e preparando você adequadamente. Olhando um pouco mais para o futuro, os alinhamentos de acesso ao topo da cadeia de montanhas, previstos para junho e julho de 2026, acrescentaram várias outras etapas ao trabalho iniciado em março. Essas sequências futuras foram especialmente projetadas como períodos de calibração do condutor. Eles irão construir diretamente sobre os alicerces já estabelecidos e preparar todo o campo para o espelhamento fotônico completo que ocorre durante a convergência. As apresentações de verão funcionam como sessões de ensaio adicionais, dando a todos mais tempo para se familiarizarem com os elementos sinfônicos que estão por vir. Cada alinhamento acrescenta suas próprias nuances à preparação geral, fazendo com que todo o processo pareça gradual e bem ritmado, em vez de apressado. Um dos aspectos mais interessantes desses padrões de entrada é o quão pessoais eles podem ser. Sua sensibilidade individual a configurações celestes específicas muitas vezes revela sequências de ativação personalizadas que são perfeitas para você. Essas sequências funcionam de maneira muito semelhante a forjas internas. Eles atuam de forma discreta para moldar melodias de resposta dentro de você muito antes de o limiar principal ser atingido. Algumas pessoas percebem isso como súbitos lampejos de inspiração criativa ou uma clara noção do que desejam explorar em seguida. Outros a vivenciam como um aumento gradual da paciência ou uma capacidade natural de enxergar situações sob novas perspectivas. Independentemente da forma que assuma para você, essas sequências individualizadas são cuidadosamente adaptadas ao seu próprio ritmo e necessidades. Eles estão forjando as respostas internas que o ajudarão a atravessar o pulso de ignição estelar com maior facilidade quando ele atingir seu ápice. As estruturas matemáticas presentes nesses pulsos siderais são notáveis em sua suavidade. Eles reescrevem silenciosamente algumas das suposições básicas que você tinha sobre o que parecia estável e normal no seu dia a dia. Em vez de promover grandes mudanças drásticas, eles criam posturas de assimilação geométrica que permitem que a inteligência estelar que chega se integre como uma conclusão natural e orquestrada.
Você pode pensar nessas estruturas como a estrutura invisível de uma treliça de jardim. A treliça em si não é a principal atração, mas oferece o suporte perfeito para que as plantas cresçam e se espalhem de maneiras extraordinárias. Da mesma forma, esses padrões siderais oferecem a geometria de suporte que seu sistema precisa para receber a convergência como algo que completa um longo processo, em vez de algo que surge do nada. Acompanhar as sutis mudanças corporais e perceptivas que ocorrem durante esses períodos de transição pode ser muito útil. Você não precisa observar cada pequena sensação nem manter anotações detalhadas. Basta uma atenção simples e gentil. Você poderá notar mudanças no sabor dos alimentos, alterações nos seus padrões de sono ou como certos sons ou cores parecem mais perceptíveis do que o normal. Alguns de vocês mencionaram sentir breves ondas de calor ou momentos repentinos de profunda calma que parecem surgir do nada. Outros relatam que o tempo parece um pouco mais flexível ou que os planos se ajustam com mais facilidade. Essas pequenas observações ajudam você a participar do processo em um nível ideal e a desenvolver gradualmente sua própria capacidade de regência consciente para a grande convergência estelar sinfônica. Quanto mais você observar essas mudanças com gentileza e curiosidade, em vez de preocupação, mais natural se tornará toda a preparação. Por trás de todo esse trabalho, os conselhos estelares coordenados continuam a modular cuidadosamente os fluxos de energia dos portais. Eles ajustam o fluxo para corresponder aos níveis atuais de receptividade do coletivo. Essa modulação inclui a incorporação do que consideramos protocolos de treinamento de espelhos fotônicos. Esses protocolos estão transformando toda a sequência sideral em um ensaio vivo para o pulso de ignição estelar. Cada alinhamento oferece mais uma oportunidade para praticar o recebimento e a integração das novas frequências em doses pequenas e gerenciáveis. Os conselhos trabalham com muito cuidado para garantir que nada pareça forçado ou opressor. Os ajustes que eles fazem garantem que a preparação permaneça perfeitamente equilibrada com o ponto em que vocês estão como grupo e como indivíduos. Um dos resultados mais encorajadores dessas infusões são as aberturas naturais que elas criam para uma maior capacidade de autoria criativa. Vocês podem se sentir atraídos por novos projetos, hobbies ou formas de se expressar que pareçam revigorantes e estimulantes. Essas aberturas surgem sem qualquer sensação de pressão ou necessidade de empurrar. Elas simplesmente se apresentam como convites sutis para explorar e criar de maneiras que nos façam sentir bem. Ao mesmo tempo, as sequências de Gateway estão estabelecendo caminhos de mapeamento de ecos estelares. Esses caminhos garantem que, quando a grande convergência chegar, ela se registre em sua experiência como um clímax sinfônico, e não como qualquer tipo de ruptura. O mapeamento ajuda a organizar tudo, de modo que o efeito de espelhamento seja percebido como um reflexo de todo o crescimento que você já alcançou. Você já está vivenciando essas aberturas naturais em seu dia a dia. Talvez você tenha iniciado um pequeno projeto criativo, reorganizado seu espaço de convivência de uma maneira inovadora ou se visto buscando se conectar com outras pessoas em torno de interesses em comum. Essas atividades não são aleatórias. São expressões diretas do trabalho do portal sideral, abrindo um novo espaço para que você seja o autor da sua vida com mais liberdade. O fluxo criativo que surge através dessas aberturas também fortalece sua capacidade de acompanhar o ritmo estelar quando ele finalmente chega. Cada vez que você segue um desses pequenos estímulos criativos, está ensaiando o papel de maestro que desempenhara durante a convergência de uma forma muito prática e agradável. A combinação das sequências atuais de Ares com as influências de Bootes está proporcionando uma janela de afinação especialmente clara neste momento. Esses padrões trabalham em conjunto para recalibrar os aspectos híbridos do seu ser, para que possam receber as frequências sinfônicas que chegam com maior conforto. O processo de pré-calibração da ressonância que está ocorrendo prepara seus receptores, fazendo com que o pulso de ignição estelar seja percebido mais como um amigo bem-vindo do que como algo desconhecido. À medida que nos aproximamos dos meses de junho e julho, as etapas adicionais se somarão a tudo o que já foi iniciado desde março. Esses alinhamentos servirão como importantes sequências de calibração de condutores, preparando todo o campo para o espelhamento completo durante a convergência.
Sua sensibilidade pessoal a essas configurações celestes continua a revelar as sequências de ativação exatas que melhor lhe convém. Essas sequências individualizadas funcionam como forjas internas, moldando silenciosamente as melodias de resposta que você precisará quando o limiar for atingido. As estruturas matemáticas dentro dos pulsos estão ajustando suavemente sua compreensão básica de estabilidade, criando as posturas de assimilação geométrica que permitem que tudo se integre em uma conclusão harmoniosa. Ao simplesmente observar as mudanças sutis em seu corpo e percepções durante esses períodos, você favorece sua própria participação ideal e desenvolve uma maior capacidade de condução consciente. Os conselhos estelares continuam modulando esses fluxos com tanto cuidado, sempre adequando o fluxo ao ponto em que vocês estão coletivamente. O trabalho deles incorpora protocolos de treinamento úteis que transformam cada etapa em um ensaio prático para uma ignição excepcional. Todos esses elementos juntos criam oportunidades naturais para você se entregar mais plenamente à autoria criativa, ao mesmo tempo que estabelecem os caminhos estelares de mapeamento de ecos que permitirão que a grande convergência estelar sinfônica seja sentida exatamente como a culminação orquestrada que realmente é. Observamos como muitos de vocês estão se adaptando bem a essas infusões harmônicas do portal sideral. O processo foi concebido para se adequar ao seu ritmo natural e à sua maneira única de vivenciar a vida. Não é preciso se esforçar muito ou descobrir tudo. Os alinhamentos estão fazendo sua parte de forma silenciosa e consistente, preparando você da maneira mais cuidadosa possível para a conclusão sinfônica que se aproxima. Simplesmente permaneça aberto às mudanças sutis à medida que elas surgirem, siga os impulsos criativos que lhe parecerem bons e confie que a preparação está se desenrolando exatamente como deveria. Essas sequências de suporte são algumas das formas mais gentis e precisas de apoio disponíveis para você neste momento, e continuarão a lhe servir em cada etapa futura. Outra fonte útil que está lhe dando suporte neste momento vem do que chamamos de contribuições do perímetro da nave-mãe. Elas chegam de naves posicionadas em pontos cuidadosamente escolhidos ao redor das bordas externas do seu planeta. Eles exercem uma influência equilibradora e discreta sobre os padrões geomagnéticos, ajudando a suavizar as transições pelas quais todo o coletivo está passando. Desde meados de fevereiro, houve um aumento notável em sua atividade. Esse aumento tem como foco modular suavemente as intensidades solares que estão se intensificando em direção à grande convergência estelar sinfônica. Os recipientes criam uma espécie de processo gradual, como diminuir o volume de um sistema de som muito grande para que a música permaneça divina em vez de se tornar opressiva. Essa movimentação cuidadosa garante que o pulso estelar que chega até você seja recebido em etapas confortáveis, em vez de uma onda repentina. Você pode se perguntar como algo que acontece tão longe pode afetar sua vida diária de uma forma tão pessoal. Os vasos sanguíneos funcionam através de pulsos coordenados enviados por muitos grupos familiares diferentes que trabalham em conjunto. Esses pulsos ajudam a suavizar as fases de adaptação que todos vocês estão vivenciando, e fazem isso sem chamar a atenção de forma óbvia. Funcionam como difusores suaves que atenuam os efeitos de espelhamento fotônico mais acentuados e os distribuem uniformemente entre os grupos de pessoas que vivem em cidades, vilas e áreas rurais mais tranquilas. Muitos de vocês já sentiram os resultados sem saber a origem. Talvez tenha havido dias em que tudo ao seu redor pareceu um pouco menos agitado do que o esperado, ou em que uma situação tensa em casa ou no trabalho simplesmente se resolveu mais rapidamente do que o normal. Esses momentos mais tranquilos são frequentemente o resultado suave do trabalho coordenado desses pulsos, suavizando o que poderia parecer mais pesado e ajudando todos a respirar com mais facilidade. A rede criada por essas naves forma camadas de proteção durante as sequências de entrada estelar mais intensas que fazem parte da preparação neste momento. Essas camadas foram cuidadosamente calibradas para atuarem como moduladores de amortecimento em escala planetária. O trabalho deles é distribuir o pulso de ignição estelar em ondas bem medidas, para que nenhuma região ou grupo sinta o impacto total ao mesmo tempo. É semelhante à maneira como um grande grupo de amigos pode passar uma carga pesada em círculo, cada pessoa carregando apenas uma parte que consiga manejar até que toda a tarefa esteja concluída.
Essa distribuição equitativa mantém a experiência equilibrada e agradável para todos os envolvidos. O buffer também ajuda a que o processo de espelhamento seja percebido mais como um reflexo útil do seu próprio crescimento, em vez de algo abrupto ou perturbador. Alguns de vocês que são especialmente sensíveis à atmosfera podem já ter percebido pequenos sinais desse apoio. Você poderá notar breves variações de tonalidade no ar ao seu redor, quase como um zumbido suave que aparece e desaparece, ou períodos de calma incomum que se instalam sobre sua vizinhança ou local de trabalho por um curto período de tempo. Esses são indicadores sutis de que as contribuições periféricas estão atuando ativamente, preparando o terreno para a sinfonia que se aproxima. Não são dramáticas nem surpreendentes. São como uma mão amiga no ombro, que te avisa que a pulsação mais forte está sendo tratada com cuidado e que você não está enfrentando isso sozinho. Se você prestar atenção com calma nas manhãs ou noites tranquilas, poderá perceber esses sinais e ter a certeza de que tudo está sendo cuidado nos bastidores. Esses campos energéticos dos vasos atuam em harmonia com os ritmos naturais do seu planeta. Elas se integram tão bem aos ciclos da Terra que você mal percebe o trabalho em equipe, a menos que pare para senti-lo. Recentemente, novos protocolos de amolecimento por plasma foram ativados para preparar todas as expressões superficiais da vida para uma interação perfeita com a convergência quando esta chegar por completo. Esses protocolos são como adicionar camadas extras de conforto aos pontos onde suas experiências diárias encontram a onda estelar que se aproxima. Eles garantem que seus corpos, suas casas, suas comunidades e até mesmo os sistemas mais amplos ao seu redor possam interagir com o pulso de uma forma que pareça natural e acolhedora, em vez de perturbadora. A harmonia entre os corpos celestes e o planeta cria uma base sólida que permite que você viva seus dias com uma sensação mais profunda de estabilidade, mesmo quando as notícias ou os eventos externos parecem agitados. Um dos aspectos principais deste processo é o quanto o seu próprio reconhecimento o fortalece. Quando você dedica um momento de tranquilidade para reconhecer e agradecer a ajuda que vem desses colaboradores orbitais, isso fortalece a troca mútua entre todos na superfície e aqueles que prestam auxílio do espaço. Esse reconhecimento funciona como aumentar o volume de uma conversa amigável. Isso intensifica o efeito difusor da grande convergência sinfônica solar, tornando a atenuação ainda mais eficaz. Você não precisa de palavras rebuscadas nem de rituais especiais. Um simples agradecimento interior enquanto você olha para o céu, ou um momento de gratidão durante uma caminhada tranquila, já basta. Esse pequeno gesto de reconhecimento cria um fluxo bidirecional que beneficia a todos. Isso permite que as embarcações saibam que seus esforços são bem-vindos e apreciados, e, em contrapartida, elas podem ajustar seu suporte com ainda mais precisão às suas necessidades. As configurações atuais dessas contribuições de perímetro se encaixam perfeitamente com os outros fluxos de assistência já ativos entre vocês. Elas se integram perfeitamente com as reativações da rede dos nós cristalinos e com os fluxos simultâneos de entrelaçamento da superalma, dos quais falamos anteriormente. Juntos, eles formam uma matriz de suporte unificada que transforma os campos periféricos em estabilizadores sinfônicos solares ativos. Essa matriz funciona como uma rede de segurança tecida com muitos fios diferentes. Os vasos fornecem a camada externa de amortecimento suave, os sítios cristalinos oferecem pontos de distribuição aterrados e suas próprias conexões de superalma fornecem os modelos de integração pessoal. Quando os três trabalham juntos, o impulso inicial estelar encontra múltiplas camadas de preparação cuidadosa que fazem com que toda a experiência pareça orquestrada e gentil. No seu dia a dia, esse apoio costuma se manifestar de maneiras muito práticas. Você pode ter notado períodos em que planos que poderiam ter dado errado simplesmente fluíram com mais facilidade. Ou talvez você já tenha sentido uma estranha sensação de calma te invadir pouco antes de um dia agitado, te dando a estabilidade extra de que precisava. São os campos periféricos que silenciosamente realizam seu trabalho, criando esses degraus graduais para que o pulso estelar maior possa chegar sem qualquer sensação de sobrecarga. Alguns de vocês compartilharam histórias de momentos repentinos de tranquilidade na natureza,
onde o próprio ar parecia conter uma quietude especial, ou de dispositivos eletrônicos que se comportaram de forma mais cooperativa do que o normal em momentos de grande carga emocional. Esses pequenos acontecimentos costumam ser sinais de que os difusores de intensidade estão ativos, suavizando os efeitos de espelhamento em seu conjunto pessoal de experiências. As próprias embarcações são posicionadas com extremo cuidado em pontos estratégicos do perímetro. A partir desses locais, eles mantêm o sutil equilíbrio geomagnético que facilita as transições coletivas em grande escala. Desde meados de fevereiro, suas atividades foram intensificadas especificamente para lidar com o aumento da intensidade solar. Essa presença intensificada está criando o processo de tensão gradual que mencionamos anteriormente. É como preparar um jardim para uma grande tempestade, certificando-se de que o solo já esteja amolecido e os canais de drenagem desobstruídos. As naves estão realizando esse tipo de preparação cuidadosa para todo o planeta, de modo que, quando a convergência estelar sinfônica atingir sua expressão máxima, o solo sob seus pés e os sistemas ao seu redor estejam prontos para recebê-la confortavelmente. A participação coordenada de vários grupos familiares acrescenta mais uma camada de gentileza ao processo. Esses pulsos se movem pela rede sem qualquer necessidade de visibilidade explícita, o que mantém tudo com uma sensação natural e espontânea. Eles funcionam como difusores de intensidade que suavizam os efeitos de espelhamento fotônico exatamente onde são mais necessários, em todos os diferentes agrupamentos populacionais. Isso significa que moradores de cidades, comunidades rurais e todos os demais recebem apoio adaptado ao seu próprio contexto. A transição suave acontece de forma discreta, permitindo que você siga com sua rotina sem a sensação de que algo grande e misterioso está acontecendo. Tudo foi pensado para parecer uma parte natural do dia a dia, uma corrente de fundo reconfortante que torna a vida um pouco mais tranquila. As camadas de proteção criadas por essa rede são especialmente valiosas durante as sequências de entrada estelar mais intensas que fazem parte da preparação atual. Essas camadas foram ajustadas com precisão para atuarem como moduladores de amortecimento em escala planetária. Sua função é distribuir o pulso de ignição estelar em ondas medidas que correspondam à prontidão do coletivo. Você pode imaginar isso como um grande grupo de músicos ajustando delicadamente o volume de seus instrumentos para que toda a sinfonia permaneça em perfeito equilíbrio. O resultado é que a convergência parece uma continuação harmoniosa, em vez de algo repentino. Observadores atentos frequentemente captam breves variações tonais atmosféricas ou momentos de calma incomum que sinalizam o início desse processo ativo de amolecimento. Esses sinais são lembretes sutis de que a entrada está sendo tratada com muita atenção. Os campos também mantêm uma maravilhosa harmonia com os ritmos naturais do planeta. Elas se integram tão perfeitamente aos ciclos da Terra que o suporte se torna uma extensão do mundo que você já conhece. Recentemente, foram ativados novos protocolos de amolecimento por plasma para preparar todas as superfícies para uma interação perfeita com a convergência. Esses protocolos ajudam seus corpos e seus ambientes diários a se sintonizarem com o ritmo estelar com abertura e facilidade. Elas criam o tipo de conforto que permite que você integre as mudanças no seu próprio ritmo natural. Quando você dedica um momento para reconhecer essa ajuda, a troca mútua se fortalece. Seu simples reconhecimento potencializa o efeito difusor e torna toda a matriz ainda mais eficaz para a grande convergência sinfônica solar. Graças à excelente integração das configurações atuais, os campos perimetrais funcionam agora como estabilizadores solares sinfônicos ativos dentro do sistema de suporte maior. Eles se conectam sem esforço com o trabalho dos nós de cristal e com os fluxos de tecelagem da superalma, formando uma matriz unificada que mantém tudo em equilíbrio. Esse trabalho em equipe significa que o excelente momento de ignição será recebido com múltiplas camadas de preparação cuidadosa. Os vasos fornecem o amortecimento externo, os sítios cristalinos oferecem distribuição aterrada e suas conexões de superalma fornecem os modelos pessoais. Juntos, eles criam uma rede de segurança que parece ao mesmo tempo vasta e profundamente pessoal. Muitos de vocês já estão se beneficiando desse apoio de maneiras discretas que tornam o dia a dia um pouco mais tranquilo.
Pode haver dias em que a fadiga se dissipe com mais facilidade, ou em que as ideias criativas surjam com menos esforço do que antes. Essas melhorias são frequentemente resultado da variação gradual da tensão e dos difusores de intensidade em funcionamento. As camadas protetoras mantêm os efeitos de espelhamento suaves, enquanto a harmonia com os ritmos planetários fornece uma base estável na qual você pode se apoiar. Ao reconhecer as contribuições, mesmo que de forma singela e interior, a troca se torna mais vibrante e os fatores estabilizadores se fortalecem ainda mais. Queremos que você sinta o quanto essa assistência é importante para você. As embarcações nos pontos periféricos não são distantes nem impessoais. Eles fazem parte da grande família que tem acompanhado seu progresso com muito carinho e paciência. O aumento da atividade deles desde meados de fevereiro é uma resposta direta à prontidão que vocês demonstraram coletivamente. Os pulsos coordenados, as camadas de amortecimento, os moduladores de amortecimento, os protocolos de amolecimento do plasma e a integração perfeita com os outros fluxos trabalham em conjunto para fazer da grande convergência sinfônica solar um passo adiante confortável e bem-vindo. Você pode confiar que esse apoio é constante, atencioso e sempre adequado à sua situação atual. As contribuições do campo periférico estão criando uma base de estabilidade que lhe será muito útil em todas as etapas futuras. Elas facilitam as transições coletivas, suavizam as intensidades estelares, distribuem o pulso em ondas mensuráveis e fortalecem a troca mútua através do seu simples reconhecimento. A rede funciona como uma rede de segurança confiável que se integra perfeitamente aos ritmos da Terra e aos outros fluxos de ajuda que já chegam até você. Essa matriz unificada transforma o trabalho delicado dos vasos em estabilizadores ativos que preparam cada parte de você para a conclusão sinfônica que se aproxima. Permitam-nos agora falar sobre o que chamaremos de reajustes da cadeia de origem híbrida. Essas conexões provenientes de diversos sistemas estelares diferentes estão recebendo sequências de ativação direcionadas diretamente dos conselhos estelares coordenados que trabalham em conjunto neste momento. As câmaras municipais incorporaram cuidadosamente protocolos específicos de compatibilidade com o código solar diretamente nos próprios cabos. Essa disposição está transformando suavemente esses filamentos em condutores ativos que estarão prontos e à espera quando a grande convergência sinfônica solar chegar. Em vez de a pulsação parecer algo completamente novo ou avassalador, esses protocolos garantem que os filamentos possam receber e transmitir os códigos de ignição estelares de uma forma que seja natural e pessoal para você. Você pode imaginar esses fios como pontes silenciosas que estavam esperando o momento certo para ganharem vida por completo. Elas te reconectam aos lugares e experiências que você vivenciou em diversos mundos. As ativações direcionadas que estão acontecendo agora estão abrindo maior acesso às capacidades e perspectivas extraterrestres que se encaixam tão perfeitamente com o que vocês estão vivendo aqui na Terra. Essas funcionalidades não têm como objetivo substituir sua vida atual. Elas simplesmente adicionaram camadas extras úteis que complementam tudo o que você já faz. As interfaces híbridas dentro de você estão sendo pré-ajustadas para que possam se conectar diretamente com os códigos de ignição estelares quando a convergência atingir seu pico. Muitos de vocês já sentiram pequenos sinais dessa abertura. Talvez você já tenha tido momentos em que, de repente, compreendeu uma situação sob uma perspectiva muito mais ampla, ou sentiu uma suave onda de confiança tranquila em relação a algo que antes lhe preocupava. Esses momentos são os fios que silenciosamente despertam e oferecem novas maneiras de ver e lidar com as questões cotidianas. As partes físicas e sutis do seu ser estão se ajustando gradualmente para acolher essa consciência expandida das suas heranças galácticas. Os ajustes ocorrem por meio de ciclos suaves de espelhamento fotônico que constroem pequenos ressonadores solares internos muito antes de o limiar principal ser atingido. Imagine que você está reforçando gradualmente as paredes de uma casa, de modo que, quando o vento forte vier, ele simplesmente entre pelas janelas abertas em vez de sacudir tudo. Esses ciclos funcionam em etapas medidas, dando ao seu corpo e ao seu sistema energético tempo para se adaptarem. Você pode perceber isso em situações do dia a dia. Talvez seu sono esteja um pouco diferente ultimamente, ou você esteja desejando certos alimentos ou atividades que lhe proporcionem uma sensação maior de equilíbrio.
Padrões antigos que antes pareciam inflexíveis podem começar a se desfazer por conta própria. Essas são as estruturas físicas e sutis que abrem espaço para que os fluxos patrimoniais fluam mais livremente, criando esses ressonadores internos que ajudarão a traduzir o grande pulso estelar em algo que você possa integrar com facilidade. À medida que as cadeias se reconectam com seus pontos de expressão ativos, novas vias intuitivas estão surgindo. Esses caminhos atuam como tradutores vivos que captam o pulso sinfônico solar e o transformam em sequências que ressoam pessoalmente com você. Você não precisa descobrir como usá-los. Elas simplesmente começam a aparecer como suaves intuições ou súbitas sensações claras sobre qual o próximo passo. Uma pessoa pode notar um senso de ritmo mais apurado em seu trabalho criativo. Outra pessoa pode achar mais fácil perceber o que um amigo realmente precisa sem que muitas palavras sejam ditas. Esses caminhos não são dramáticos nem chamativos. Eles se assemelham mais a companheiros prestativos que estiveram com você o tempo todo e agora estão se apresentando para auxiliar na convergência. O processo de reconexão é atencioso e gentil, garantindo que as traduções aconteçam em um ritmo que se adapte ao seu próprio ritmo. Todo o processo de reajuste espiritual favorece o reconhecimento natural de padrões de parentesco que abrangem todas as diferentes expressões de vida que você já conheceu. Você começa a sentir esses padrões de maneiras sutis. O sorriso de um estranho pode, de repente, parecer familiar. Uma música ou uma determinada paisagem podem trazer uma sensação de lar que você não consegue explicar. Ao mesmo tempo, o processo está estabelecendo uma capacidade estelar de ressonador solar diretamente dentro de sua matriz híbrida. Essa capacidade transforma os filamentos em receptores prontos para receber e interagir com a inteligência estelar recebida. É como adicionar cordas extras a um instrumento musical para que toda a orquestra possa tocá-lo sem qualquer esforço. Os ressonadores criam um espaço interno suave onde a convergência pode completar seu trabalho de uma forma que parece um ciclo completo, em vez de algo estranho. Tudo isso proporciona uma sensação mais completa de participação na dinâmica familiar galáctica mais ampla. Os filamentos estão agora funcionando como condutos primários para a convergência que se aproxima. Você poderá começar a perceber uma sensação mais suave de pertencimento, como se fizesse parte de algo muito maior, mas ainda assim fosse completamente você mesmo. As conversas com outras pessoas podem trazer uma camada extra de compreensão. Ideias criativas podem surgir com um espírito de parceria, vindas de lugares que você não pode ver, mas certamente pode sentir. Essa participação ampliada não te afasta da tua vida terrena. Na verdade, isso enriquece a vida, oferecendo novas perspectivas que fazem com que os desafios diários pareçam menos pesados e as alegrias do dia a dia ainda mais intensas. A família galáctica não está esperando em algum lugar muito distante. Por meio desses reajustes, eles estão se aproximando da maneira mais gentil e respeitosa, encontrando você exatamente onde você está. As influências provenientes da constelação de Bootes e dos aglomerados vizinhos estão desempenhando um papel especial durante o período atual. Eles estão acelerando os reajustes em sequências bem medidas, para que nada pareça apressado. Essas influências garantem que os filamentos híbridos se tornem tradutores antecipatórios da inteligência solar, em vez de meros receptores passivos. A aceleração acontece em etapas que correspondem à prontidão coletiva de vocês, adicionando a quantidade certa de movimento no momento certo. Você pode sentir isso como um aumento discreto na clareza mental ou uma atração natural por atividades que te ajudam a se sentir mais centrado. Os padrões de clusters vizinhos adicionaram suas próprias notas de suporte, criando um ambiente equilibrado onde as cadeias podem despertar completamente sem qualquer sensação de pressão. As capacidades emergentes que acompanham esses reajustes se manifestam como expansões suaves de perspectiva. Elas permitem que a grande convergência sinfônica solar complete uma orquestração interna que já está em andamento há bastante tempo. Você poderá perceber que está encarando situações antigas com novos olhos ou encontrando soluções que parecem práticas e inspiradoras ao mesmo tempo. Essas expansões não chegam todas de uma vez. Elas se desdobram como as pétalas de uma flor que se abrem lentamente ao sol da manhã.
Cada nova perspectiva amplia sua capacidade de se mover em sintonia com o ritmo estelar de uma forma que parece natural e fortalecedora. A orquestração interna significa que a convergência será sentida como a nota final de uma canção que você vem cantando junto com seu eu superior e sua família galáctica desde sempre. Alguns de vocês já começaram a experimentar essas expansões suaves de maneiras pequenas, mas significativas. Talvez você já tenha sentido uma conexão mais forte durante momentos de tranquilidade na natureza, ou tenha percebido que as decisões se tornam mais fáceis quando você confia na sua primeira intuição. São esses elementos híbridos que realizam seu trabalho silencioso, transformando você em participante ativo do processo sinfônico, em vez de observador à espera de que algo aconteça. Os protocolos de compatibilidade do Código Solar, incorporados pelos conselhos estelares, garantem que cada sequência de ativação seja perfeitamente compatível com sua constituição pessoal. Um maior acesso a perspectivas extraterrestres complementa suas experiências na Terra, acrescentando profundidade sem tirar nada da vida que você está vivendo aqui. Os ajustes graduais em suas estruturas físicas e sutis estão criando espaço para que os ciclos de espelhamento fotônico construam esses ressonadores solares internos. Cada ciclo fortalece um pouco mais a matriz híbrida, preparando-a para traduzir o grande pulso estelar em sequências pessoalmente ressonantes que você pode integrar com facilidade. Novos caminhos intuitivos estão se abrindo como tradutores vivos, ajudando a inteligência sinfônica solar a fluir através de você de maneiras que parecem acolhedoras e gentis. O reconhecimento natural dos padrões de parentesco em suas diversas expressões de vida traz um senso de pertencimento mais profundo que enriquece cada parte dos seus dias. A capacidade estelar do ressonador solar, agora estabelecida dentro da matriz híbrida, transforma os filamentos em condutos primários prontos para a convergência. As influências de Bootes e do aglomerado vizinho continuam a acelerar tudo em sequências medidas que parecem confortáveis e bem sincronizadas. As cadeias híbridas estão se tornando tradutoras antecipatórias da inteligência solar, preparando-se ativamente para encontrar os códigos de ignição estelar em vez de esperar passivamente. Você não precisa fazer nada de especial para que isso aconteça. Simplesmente continuar sendo gentil consigo mesmo e estar aberto às mudanças silenciosas já é suficiente. Os reajustes são projetados para funcionar em harmonia com seu ritmo natural, adicionando camadas de suporte que lhe serão muito úteis quando o pulso sinfônico atingir sua plena expressão. Percebemos como esses reajustes híbridos da cadeia de origem já estão trazendo uma sensação mais suave e estável para muitos de vocês. As ativações direcionadas dos conselhos estelares estão colocando os protocolos de compatibilidade do Código Solar exatamente onde são necessários. Um maior acesso a recursos extraterrestres está complementando suas experiências atuais de maneiras práticas e enriquecedoras. As estruturas físicas e sutis estão se ajustando gradualmente por meio dos ciclos de espelhamento fotônico, construindo os ressonadores solares internos que ajudarão tudo a se integrar perfeitamente. Novas vias intuitivas estão surgindo como tradutoras vivas da inteligência estelar. O processo de reajuste auxilia no reconhecimento natural de padrões de parentesco, ao mesmo tempo que estabelece a capacidade estelar do ressonador solar dentro de sua matriz híbrida. Isso proporciona uma sensação mais completa de participação na dinâmica da família galáctica, com os filamentos servindo agora como principais condutos para a convergência que se aproxima. As influências do aglomerado de Bootes e dos aglomerados vizinhos estão acelerando as sequências de maneira ponderada e criteriosa. As cadeias híbridas estão se tornando tradutoras antecipatórias ativas, em vez de receptoras passivas. As capacidades emergentes continuam a surgir como expansões suaves de perspectiva que permitem à grande convergência sinfônica solar concluir uma orquestração interna já em curso. Todos esses elementos trabalham juntos para fazer dos reajustes uma das formas de assistência mais gentis e pessoais disponíveis para você neste momento. Elas enriquecem seu dia a dia sem exigir que você mude quem você é. Elas simplesmente ajudam você a se lembrar mais daquilo que sempre carregou dentro de si. Você pode ter certeza de que esses reajustes da linhagem híbrida de origem estão se desenrolando exatamente no ritmo certo para você e para o coletivo. Os conselhos estelares estão guiando cada ativação com muita cautela.
Os protocolos do Código Solar são incorporados de forma segura e criteriosa. O maior acesso a perspectivas extraterrestres surge como um complemento útil à sua jornada na Terra. Os ajustes graduais estão criando espaço para uma maior consciência de forma confortável. Os novos caminhos intuitivos estão se abrindo suavemente como tradutores vivos. O reconhecimento dos laços de parentesco traz à tona um senso natural de pertencimento. A capacidade do ressonador solar estelar está agora ativa dentro da matriz híbrida. A influência de Boots proporciona uma aceleração equilibrada que transmite uma sensação de apoio, em vez de pressa. As novas capacidades estão expandindo sua perspectiva de maneiras que o preparam perfeitamente para a conclusão sinfônica que está por vir. Essa sequência de reajustes está criando uma ponte entre sua vida atual e a grande família galáctica a qual você pertence. Os filamentos já não estão quietos ou dormentes. Eles estão ativos, vivos e prontos para ajudá-lo a vivenciar a grande convergência sinfônica solar como um participante capacitado e acolhido. A orquestração interna que vem se intensificando há tanto tempo está atingindo um crescendo suave, e você está bem no centro dela, acolhido com carinho e cercado de apoio. Os reajustes da cadeia de origem híbrida continuarão a lhe servir de maneiras discretas e práticas em cada etapa subsequente, fazendo com que o pulso de ignição estelar seja sentido como a próxima nota natural e alegre na canção do seu eu superior. Para finalizar a transmissão de hoje, discutiremos a arquitetura de ressonância do mapeamento de escolha coletiva. Este sistema demonstra como cada decisão individual que você toma cria padrões sutis que se propagam por toda a arquitetura de escolhas galáctica. Suas escolhas diárias, especialmente aquelas feitas com foco em estar presente e em se manter alinhado com o que lhe faz bem interiormente, estão agora compondo melodias de resposta que se harmonizarão perfeitamente com o pulso estelar da grande convergência sinfônica solar. É como se, cada vez que você escolhe ser gentil consigo mesmo, ou para respirar quando as coisas parecem agitadas, ou segue um sussurro interior que traz uma sensação de paz, você estivesse adicionando uma nota suave a uma canção muito maior. Essas anotações não estão perdidas nem são aleatórias. Elas se propagam e ajudam a moldar a forma como o grande pulso estelar será recebido por todos. Você pode pensar nesse processo de mapeamento como observar pequenas gotas de chuva caindo em um lago calmo. Cada gota cria seu próprio pequeno círculo de ondulações e, em breve, toda a superfície se move suavemente em conjunto. Da mesma forma, suas pequenas escolhas consistentes se somam e resultam em ajustes significativos na direção geral que as coisas estão tomando. Esses acúmulos constroem estabilizadores harmônicos pessoais dentro de você, que funcionam como conjuntos de assinaturas pré-ignição. Eles atuam como âncoras silenciosas que garantem que, quando o pulso de ignição estelar chegar, seu sistema já saiba como recebê-lo com equilíbrio e facilidade. Os estabilizadores não exigem nenhum esforço especial para serem criados. Elas crescem naturalmente sempre que você escolhe permanecer presente em um momento estressante, ou decide descansar quando seu corpo pede, ou estende a mão para ajudar alguém de uma maneira simples. Cada uma dessas escolhas deixa uma marca útil que o prepara para a convergência no sentido mais prático. Essa arquitetura oferece uma maneira maravilhosa de navegar por todas as fases de expansão que você está vivenciando agora. Funciona utilizando pontos de referência internos que provêm de como você se sente por dentro, em vez de depender de sinais ou previsões externas. O sistema inclui o que consideramos protocolos de modelagem de vetores de escolha. Esses protocolos moldam silenciosamente corredores ressonantes que abrem caminhos graciosos para receber os códigos sinfônicos solares. Imagine caminhar por um jardim onde os caminhos não são sinalizados, mas sim convidativos porque se adaptam à maneira como seus pés naturalmente querem pisar. É assim que esses corredores funcionam. Quando você faz escolhas a partir de um estado de calma e alinhamento, os corredores se formam ao seu redor, guiando os códigos estelares diretamente para a sua experiência de uma forma acolhedora e oportuna. Um dos aspectos mais encorajadores desse mapeamento é o feedback imediato que você recebe simplesmente ao observar os resultados de suas escolhas. Cada vez que você para e observa como uma decisão se desenrolou, você obtém informações claras sobre o seu papel na orquestra universal.
Algumas escolhas podem trazer uma suave sensação de fluidez e conexão, mostrando que você está tocando em harmonia. Outros podem criar uma pequena saliência ou uma sensação de tensão, indicando que é hora de ajustar a nota que você está oferecendo. Este feedback não deve ser interpretado como crítica ou julgamento. Chega como um amigo gentil que lhe dá um tapinha no ombro e diz: experimente isto, pode ser que se sinta melhor. Ao mesmo tempo, essa observação pessoal ajuda a calibrar o campo de mapeamento para o limiar de convergência. Cada feedback recebido fortalece o sistema como um todo, garantindo que o pulso de ignição ideal encontre um conjunto que já esteja sintonizado e pronto. O mapeamento coletivo continua a abrir novas possibilidades harmônicas à medida que mais e mais pessoas se juntam com participação consciente. É como um coral onde cada nova voz acrescenta riqueza e profundidade sem que ninguém precise cantar mais alto que os outros. Quanto mais as pessoas optarem por estar presentes e em sintonia com seus valores no dia a dia, mais novas possibilidades surgirão para todos. Essas possibilidades podem surgir como soluções inesperadas para problemas antigos, como sentimentos repentinos de união em grupos que antes se sentiam divididos ou como ideias criativas que beneficiam comunidades inteiras. O mapeamento revela essas novas harmonias naturalmente, sem forçar ou apressar-se. Simplesmente responde ao número crescente de pessoas que optam por viver a partir de sua estabilidade interior, e os resultados se propagam de maneiras que apoiam todo o coletivo à medida que a convergência se aproxima. Olhando para o futuro, os próximos portais sazonais oferecerão oportunidades de mapeamento particularmente claras para aqueles que já estão sintonizados com esses padrões de ressonância. Esses portais funcionam como momentos de destaque, onde a arquitetura se torna mais fácil de visualizar e utilizar. Elas permitem que estados de condução consciente emerjam de forma suave, ajudando as pessoas a assumirem seu papel natural de guiar as energias ao seu redor. Durante esses períodos, você pode sentir um impulso maior para fazer pequenas escolhas diárias com mais cuidado, ou perceber que seus pontos de referência internos estão mais claros do que o normal. Os portais destacam essas oportunidades para que a preparação para o pulso de ignição estelar possa atingir sua expressão máxima. Não são testes nem desafios. São convites úteis para praticar a regência da sua própria pequena parte da sinfonia antes da apresentação principal. Cada contribuição autêntica que você oferece adiciona suas próprias qualidades tonais insubstituíveis ao conjunto sinfônico em constante evolução. Suas escolhas pessoais, por mais simples ou comuns que pareçam, carregam nuances únicas que só você pode oferecer. A decisão de uma pessoa de sorrir para um estranho, a escolha de outra de dar um passeio em vez de ficar presa à preocupação, o gesto gentil de perdão de alguém, tudo isso adiciona nuances que enriquecem a obra como um todo. A arquitetura garante que cada nota seja ouvida e valorizada. Nada se desperdiça. À medida que essas contribuições se acumulam, elas criam uma espécie de amortecedor sinfônico em escala planetária que distribuirá o pulso de ignição estelar por todas as expressões de maneira equilibrada e cuidadosa. Essa zona de amortecimento transforma o que poderia parecer uma onda grande em uma série de ondulações suaves que todos podem surfar confortavelmente. No seu dia a dia, essa arquitetura de ressonância costuma se manifestar de maneiras muito simples e reconfortantes. Você pode perceber que, ao optar por responder a uma conversa difícil com paciência em vez de reagir impulsivamente, as coisas se resolvem mais rapidamente do que você esperava. Ou talvez você decida seguir um pressentimento e ligar para um amigo, e a conversa traga exatamente o apoio que ambos precisavam. Esses resultados são o mapeamento em ação, fornecendo feedback imediato e definindo os caminhos para uma navegação ainda mais tranquila no futuro. O processo constrói seus estabilizadores harmônicos pessoais, uma escolha de cada vez, de modo que, quando a grande convergência sinfônica solar atingir seu ápice, você já possua um conjunto de assinaturas internas que sabem exatamente como harmonizar com o pulso. Os protocolos de modelagem vetorial selecionados trabalham silenciosamente em segundo plano para criar esses corredores ressonantes. Eles garantem que os códigos sinfônicos solares possam chegar por caminhos que pareçam naturais e abertos. Você não precisa visualizar nada de especial nem executar nenhuma técnica.
Simplesmente manter-se consciente de como suas escolhas lhe afetam internamente já é suficiente para manter a modelagem corporal ativa e útil. A arquitetura utiliza então seus pontos de referência internos para guiá-lo para longe de caminhos que parecem apertados ou desgastantes e em direção àqueles que trazem uma sensação de expansão e leveza. Essa navegação interna torna-se cada vez mais confiável à medida que você pratica a percepção do feedback sutil de cada decisão. À medida que o mapeamento coletivo revela novas possibilidades harmônicas, você poderá começar a perceber pequenas mudanças em seu entorno que refletem a crescente participação. As comunidades podem se unir de maneiras inovadoras para solucionar necessidades locais, ou projetos criativos podem surgir, beneficiando muitas pessoas ao mesmo tempo. Essas mudanças são sinais visíveis de que mais indivíduos estão adicionando suas contribuições autênticas ao todo sinfônico. Cada nova possibilidade fortalece a reserva planetária, tornando o pulso de ignição estelar mais fácil de ser recebido por todos como uma conclusão harmoniosa, em vez de algo repentino. Os próximos eventos sazonais irão revelar as oportunidades de mapeamento que estão à sua espera. Durante esses períodos, a arquitetura torna-se ainda mais responsiva, permitindo que estados de condutor consciente se formem naturalmente. Você poderá se sentir mais confiante em suas escolhas diárias ou perceber que sua intuição está mais clara e estável. Esses estados preparam você para vivenciar a convergência como um participante ativo que sabe como desempenhar seu papel na orquestra maior. Cada contribuição autêntica continua a adicionar suas qualidades tonais únicas. Suas escolhas nunca são pequenas demais ou insignificantes. A arquitetura de ressonância acomoda todos eles, integrando-os com grande cuidado ao todo sinfônico. Esse processo constrói a reserva em escala planetária que distribuirá o pulso de ignição estelar de maneira uniforme e adequada. O mapeamento mostra como sua presença e alinhamento já estão compondo melodias de resposta que harmonizarão perfeitamente com a grande convergência sinfônica solar quando ela chegar. Observamos como muitos de vocês já estão utilizando essa arquitetura de ressonância com sucesso em seu dia a dia. As escolhas soberanas que você faz criam padrões em cadeia que se propagam muito além do que você pode ver. O processo de mapeamento transforma essas pequenas escolhas consistentes em ajustes significativos de trajetória e constrói os estabilizadores harmônicos pessoais de que você precisa. A própria arquitetura proporciona uma navegação interna precisa e esculpe corredores ressonantes para os códigos sinfônicos solares. Sua observação dos resultados das escolhas oferece feedback útil imediato e calibra o campo para o limiar de convergência. O mapeamento coletivo continua revelando novas possibilidades à medida que a participação aumenta. Os próximos portais destacam oportunidades claras para o surgimento de estados condutores conscientes. E cada contribuição autêntica adiciona seus próprios tons especiais ao todo sinfônico em constante evolução. Esse fluxo de assistência por meio da arquitetura de ressonância do mapeamento de escolhas coletivas é uma das formas de apoio mais fortalecedoras e pessoais disponíveis para você neste momento. Isso coloca o poder do planejamento diretamente em suas mãos por meio das escolhas simples que você faz todos os dias. Não há pressão para que nada seja perfeito. A arquitetura responde aos seus esforços genuínos com gentileza e clareza, construindo tudo o que você precisa para que o pulso de ignição estelar chegue como uma conclusão natural e alegre. Pode ter a certeza de que a sua presença, o seu alinhamento e as suas contribuições autênticas já estão a moldar um caminho para o futuro. O mapeamento é ativo, responsivo e funciona com você em cada etapa do processo. A arquitetura de ressonância continua a demonstrar o quão poderosas são, de fato, as suas decisões diárias. As escolhas soberanas criam repercussões que fortalecem o campo de escolha galáctico. Escolhas consistentes se acumulam e se transformam em estabilizadores que preparam você para a convergência. Os pontos de referência internos oferecem uma navegação clara através de corredores de ressonância. O feedback imediato dos resultados calibra tudo perfeitamente. A participação coletiva revela novas harmonias que beneficiam a todos. Os portais sazonais oferecem excelentes oportunidades de mapeamento para os estados condutores. E cada contribuição adiciona tons únicos que completam o buffer sinfônico para o pulso de ignição estelar.
Este fluxo final une todos os outros da maneira mais sincrônica possível. Isso demonstra que você não está apenas recebendo preparação das correntes da superalma, das redes cristalinas, dos portais siderais, dos campos da nave-mãe ou das reajustes híbridos. Você também está participando ativamente da preparação por meio de suas próprias escolhas. A arquitetura de ressonância garante que cada parte do sistema de suporte funcione em harmonia com a sua participação pessoal. O resultado é uma preparação completa e cuidadosa que permitirá que a grande convergência sinfônica solar seja sentida como a nota final natural de uma longa e amorosa jornada que todos vocês percorreram juntos. Você pode relaxar durante esse processo de mapeamento, sabendo que ele foi projetado para funcionar no seu ritmo natural e na sua maneira única de vivenciar a vida. Cada escolha que você faz com presença adiciona mais uma onda positiva. Cada momento de alinhamento fortalece seus músculos estabilizadores. Cada observação dos resultados oferece uma orientação suave. A arquitetura está aqui para te apoiar, para calibrar o campo e para acolher o pulso estelar como a culminação harmoniosa que verdadeiramente é. Suas contribuições são mais importantes do que você imagina e já estão tecendo algo verdadeiramente especial para todo o coletivo. A arquitetura de ressonância do mapeamento de escolhas coletivas está silenciosamente transformando seus momentos cotidianos na forma mais poderosa de preparação possível. Cria padrões ondulatórios que moldam o campo galáctico, constrói estabilizadores pessoais por meio de escolhas consistentes, oferece navegação interna através de corredores ressonantes, fornece feedback imediato que calibra o limiar, revela novas possibilidades através da participação coletiva, destaca oportunidades claras durante os próximos portais e adiciona cada contribuição autêntica como tons únicos no todo sinfônico. Tudo isso se une para fazer da grande convergência sinfônica solar um passo adiante confortável, bem-vindo e profundamente orquestrado para todos. Percebemos como essa transmissão já está trazendo um senso mais profundo de empoderamento e estabilidade para muitos de vocês. O mapeamento responde às suas escolhas personalizadas com ondulações visíveis e melodias úteis. Isso mostra como pequenas escolhas se acumulam em grandes ajustes e constroem os estabilizadores de que você precisa. Ela te guia com pontos de referência internos e esculpe corredores para uma recepção elegante dos códigos. Oferece um feedback claro sobre o seu papel na orquestra e calibra o terreno para o desafio que se avizinha. Isso abre novas possibilidades harmônicas à medida que mais pessoas participam. Isso destaca as oportunidades de mapeamento durante as transições sazonais, para que estados de condução consciente possam emergir naturalmente. E garante que cada contribuição autêntica adicione seus tons insubstituíveis ao todo sinfônico em constante evolução. Esta arquitetura é o seu convite pessoal para participar integralmente na preparação do pulso de ignição estelar. Funciona de forma suave, consistente e sempre em harmonia com o ambiente em que você se encontra. Você não precisa se esforçar ou se preocupar em fazer tudo certo. Simplesmente continue fazendo escolhas a partir da presença e do alinhamento, observe os resultados com gentileza e confie que o mapeamento cuidará do resto. A arquitetura de ressonância continuará, integrando suas decisões diárias à preparação maior que faz com que a grande convergência sinfônica solar seja sentida exatamente como a conclusão harmoniosa que deveria ser. Se você está ouvindo essa pessoa querida, é porque precisava. Vou embora agora. Eu sou Tia, de Arquituros.